Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha, gente, quem assiste essas gravações, assistam as aulas ao vivo também, porque aí vocês entendem o contexto. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos aulões preparatórios para o IFPE de Língua Portuguesa. E a gente já estava conversando, né, antes de iniciar a gravação, sobre como estava o nível de dificuldade. A gente sempre tem que analisar como é que está sendo essa evolução, se a gente está achando mais fácil, se o caminho está melhorando, se está sendo mais difícil. E aí eu quero ouvir de vocês agora, novamente. Quem já falou, não precisa falar mais. Os que estão chegando agora. Como é que vocês acharam essa segunda avaliação? Mais fácil, mais Mais fácil difícil? que a outra. Mais fácil. Foi menos cansativa a Eu leitura achei- dos textos? Eu fiz mais Não, rápido foi mais do que da cansativo. outra vez. Mais cansativo? Achei Fez mais menos rápido. cansativo em relação aos textos. Eu achei mais cansativo, eu achei que tinha mais texto, sei lá, eu achei que tava mais... Eu acho que é porque eu fiz ontem à noite também, aí não ajuda muito. 11h50 da noite, meu celular chegando, as notificações estavam... Eu mandei de E 11 de e noite pouca também. Eu vi. Ô, professor, E eu com a vontade de mandar no grupo. E, gente, foi melhor por causa que o primeiro... Teve quantos textos o primeiro? 5, mas foram gigantes. foram bem Pois maiores. e esse foi, tipo, mais texto e foi mais dividido. Tipo, eu menos. sei que o primeiro texto a gente teve o quê? 3 questões. Era um texto para mais questões. E a Mais gente também questões, teve nesse, a gente Professor. teve Professor, anúncio institucional também, que já são textos que a gente tem que analisar melhor as imagens do que ler ele completo. Eu preferi a outra. eu preferi essa. Preferi essa também. Professor, Oi, pode falar, eu tava esperando você falar. isso aqui é só pra quem vai fazer o simulado do IF? Eu não tô olhando pra quê. Essa aula é de quê, pelo amor de Deus, quando É tô um entendendo mais nada. aulão sobre o IFPE, com questões do IFPE para... Deixa eu aceitar a Rita do Gera aqui. Para facilitar quando vocês forem fazer a prova. Não é só para o IF, gente. Quem for fazer prova para ETE e qualquer outra escola técnica, segue esse mesmo padrão. Se você consegue tirar um bom resultado no IF, em outra prova você vai tirar de letra. Ai, tipo, quem não vai fazer prova nenhuma, nem nada, precisa assistir essa aula, que eu tô meio confusa. É bom, é conhecimento a poder. Ele mandou um simulado pra gente responder, agora a gente vai corrigir. Ai, meu Deus, acho que eu não estava nessa aula, não estava. Assistiu a gravação, não foi? Não. Majou. Vamos lá. A gente, quem tiver dúvida em relação à estrutura da prova, pode ir fazendo durante. Nas primeiras aulas a gente viu como se estrutura, a gente viu o edital também, que são partes bem importantes, né? Deixa eu só abrir minha prova aqui, estava procurando ela. Temos aí o texto 1, né? Como desenvolver uma cultura de cooperação e afastar o bullying. Foi um texto tamanho mediano e a gente presta um pouquinho de atenção nas referências. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o texto 1 e o texto 2, eles meio que estão na mesma linha, né? E eles, inclusive, são do mesmo autor, se eu não me engano. E aí facilita, porque quando a gente já está com... Não é um texto, um sobre o espaço e outro sobre o mar. Não, são textos que seguem a mesma linha de pensamento. Então, quando desperta as nossas ideias, já facilita. Pode ser isso que causou mais fácil essas questões. Aí a gente tem, em algumas questões do IF, pessoal, algumas, não todas, a gente vai ter uma contextualização. O que é isso? A gente vai ter uma questão que vai explicar um pouco e vai fazer a pergunta. É meio que ele explica e pergunta. Já em algumas outras questões, não. A gente só vai ter lá, como a gente viu até na prova anterior, qual é a ideia central, qual é a ideia principal, só. Nesse não, ele já traz um pouco de contexto. Para o desenvolvimento da competência leitora, é essencial compreender a articulação das ideias em um texto, tanto a primária quanto a secundária, pois estas oferecem suporte àquela. O que isso quer dizer? Que dentro do nosso texto vai ter várias ideias, né? Isso vai ter a ideia principal, que vai desencadear outra ideia e outra ideia, mas a gente tem que saber que tudo aquilo partiu de uma primeira, da principal ali, certo? Então, ele explica essa separação de ideias e que uma está ali ligada com a outra, né? Pois esta oferece suporte àquela.
Considerando essa explicação, é correto afirmar que a ideia principal do texto 1 é, então ele explicou o que seria a ideia central, né, para nos perguntar. Quem pode ler? Ok. Isso. A inserção dos jogos cooperativos como uma excelente ferramenta que estimula o esforço conjunto dos estudantes para se atingir um objetivo comum, contrariando a estrutura competitiva e incentivando a participação total dos alunos. E aí, vocês acharam o quê? Eu acho que não é essa, não. Porque o assunto principal não é o jogo. Não marquei. Isso mesmo. Pois é. Boa. Pessoal, só um minutinho aqui que eu tenho que pegar minha agenda rapidinho para fazer anotações enquanto isso. Ô, Daniel, tá assistindo TV, é? Voltei. Vamos continuar. Letra B. Tá sendo gravado, viu? Depois eu assisto. Como vocês falaram na minha ausência. Letra B. Você tem essa aula no YouTube? Aham. Vamos lá, pessoal. Letra B. Ah, pra ler. É. A importância do relacionamento entre professores, gestores e alunos, em que oportunidades de diálogo sejam oferecidas para estimular a abertura de um relacionamento de confiança e de cooperação entre todos. E aí? Não marquei essa, não. Eu não marquei essa. Teve algumas pessoas que marcaram a letra B nesse caso. Quem foi aí? Eu queria que explicasse o porquê achou que poderia ser. E aí? Então, esse é um tema bem ligado, né? Mas não é a nossa ideia principal. Ele ainda não parte da principal que desencadeou todas as outras ideias. Aí nós temos a letra C. A comunicação entre escola e família, expondo que é fundamental que os pais estejam cientes dos problemas relacionados ao bullying, para que eles se envolvam ativamente e aproximem-se das ações da escola. Marquei essa não. Eu também não. Eu acho que isso é mais uma solução para meio que acabar, não a ideia principal. Isso mesmo. Ele está partindo de uma solução, mas não da questão que gerou essa solução, né? Que é a questão que a gente está procurando. Letra D. O entendimento de que a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento dos valores dos jovens e de que o processo educacional constitui uma prática que conduz à cooperação e ao respeito mútuo, atacando a raiz de problemas como o bullying. Eu marquei essa. Marquei essa também. Será que ele parte desse entendimento que a escola tem esse papel, né? E aí, se a gente levar essa questão, ela até tem a ver também com a que Gigi falou, que seria a resolução do problema, né? Então, é uma forte candidata em relação às outras ideias. Vamos ver só a última para ver se é realmente a letra D. Quem pode ler a letra D? Desenvolvimento de projetos e trabalhos em conjunto como uma boa alternativa para delegar funções, permitir que os alunos tomem responsabilidades diferentes em um projeto anual ou semestral promovido pela escola. Não, tá erradíssima essa daqui. Tá triste. Eu tinha ficado em dúvida entre A e D. Aí eu marquei D. Eu marquei D. Marquei D. Então, pessoal, quando a gente olha para a definição que ele nos traz, né, a gente vê aí que a letra D, sim, parte da ideia principal, que é a partir da letra D que a gente tem as resoluções, as ideias e todo o decorrer do texto. Então, a letra D é a resposta da primeira questão. Ô, professor, cada questão vale 10, né? Para dar 100 no final, isso. Aí, a segunda questão ainda é sobre o texto, como desenvolver uma cultura de cooperação e afastamento do bullying. É correto afirmar que o texto 1 está organizado a partir de uma linguagem. Aí a gente vai ver agora a linguagem. Lembrando que todo texto ele é escrito pensando no seu leitor. Se eu estou escrevendo para esse público da escola, de pais, alunos, professores, eu vou ter uma linguagem. Então, pensando nisso, vamos analisar. Letra A, quem pode ler? Baseada no uso de figuras de linguagem, através das quais são expostos os principais desafios de professores e gestores do espaço escolar. Marquei essa não. Eu também não. E eu.
Vamos lá. Letra B. Figurada que se aproxima do público leitor através de várias expressões coloquiais e de marcas da oralidade. Marquei essa não. Eu acho que figurada não, porque figurada é um sentido menos objetivo e esse texto está numa coisa mais objetiva. Isso. Esse também é a mesma coisa que traz na figura de linguagem, né? As figuras de linguagem, elas trabalham muito até naquela questão mais literária, que não vai trazer a informação direta, mas eu vou estar meio que usando palavras no seu sentido figurado. É como seria a segunda questão, né? A primeira e a segunda, elas estão ali com a mesma ideia de linguagem, que é essa linguagem, como é que eu posso falar? De usar as palavras sem ser no sentido real delas. Letra C. Baseada em recursos conotativos que reforçam a gravidade do bullying nas escolas, como o uso de hipérbole, nas sugestões de atividade de combate ao problema. Marquei essa. Vocês sabem o que é hipérbole? Não sei o que é. Internet. O que Eu é? não marquei essa, Diga aí. não. Quem pesquisou? Eu sei nem o que é. Suiane. Vai, Suiane, diz qual foi o significado que você encontrou para hipérbole. Foi ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística. Isso mesmo. Hipérbole, pessoal, é uma figura de linguagem que expressa exagero. É quando você diz assim, estou morrendo de sede. Você não está morrendo de sede, você está com muita sede. Você usa um exagero. Aí esse nome de exagero, esse exagero recebe o nome de hipérbole. É quando você diz, estou morrendo de sono, estou morrendo de fome, todas essas questões que a gente utiliza de exagero na linguagem recebe o nome de hipérbole. Então, a gente vendo aí, baseado no recurso conotativo, também o que é conotação? Vocês se lembram da linguagem conotativa e denotativa? É uma linguagem mais objetiva, né? A conotativa, não. Não? A conotativa é a mesma coisa de linguagem figurada. É eu utilizar pronto, as palavras... Oi? Não foi? Eu utilizar a palavra no seu sentido figurado. Entendeu? E além desse sentido figurado, ainda usar a hipérbole, que seria o exagero na sugestão de atividades. Então, não é a letra C. Letra D, vamos lá. Denotativa com discussão baseada em argumentos, o que atende ao gênero textual proposto. Eu marquei essa. O que significa... eu confundi. Sim, pode falar. Eu confundi conotativa com denotativa. Isso então, mesmo. Denotativa é que é mais específica, né? Isso. É você utilizar o sentido real da palavra para expressar a informação. Então, eu estou usando ali, todas as palavras significam, tem o seu significado real e não outro significado. Entenderam? Entendi. Uhum. Então, a gente tem aí, né, a letra D novamente como forte candidata a ser a correta. Vamos à letra E. E descreve os problemas do ambiente escolar, os quais são sequenciados através do recurso expressivo de metáforas. E aí? O que é uma metáfora? Metáfora é exemplos que são, sei lá, eu não sei explicar muito bem, tipo, tem aquela metáfora da borboleta. É tipo assim. Calma. Professor, metáfora não é um exemplo que a gente dá, como a Giovana falou, que ele não pode ser colocado na realidade. Isso. Mas se você interpretá-lo de outra forma, você consegue encaixá-lo. Mais ou menos isso. É tipo, eu não sei se vocês assistem Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. E tem uma hora que a Rochelle fala assim, você vai cortar o braço do menino colocando o dedo dele no ventilador. Se lembram desse EP? Sim. Não. Não, professor, não assisto, não. Eles ficam se perguntando, como assim eu vou cortar o braço de uma pessoa colocando o dedo dele no ventilador? E todo mundo começa a se questionar, é uma metáfora. É tipo assim, ela fala uma coisa que está significando outra coisa, entendeu? Que quer dizer que só eu vou colocar o dedo, mas eu vou machucar e posso acabar cortando o braço. Mas ela não fala dessa maneira direta, denotativa. Ela usa uma expressão bem viajada. Aí seria a metáfora. Não, então... Entendi. Aquele negócio É a letra D, professor. Isso é um palhaço. Vamos lá. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu trazendo os exemplos é o melhor.
É uma, meio que uma é uma, metáfora, entendeu? é uma transferência de significado. Eu acabei de pesquisar. Isso. É que é a mesma coisa de figura de linguagem que traz na letra A, sentido figurado que traz na letra B, sentido conotativo que traz na letra C e metáfora na letra E. Partem todas do mesmo estilo de linguagem, que é essa transferência de sentido. A única que expressa o sentido direto, de maneira real, é a letra D, com a denotação. Então, sempre tenham essas definições bem na ponta da língua, porque sempre é cobrado em provas. Ok? Quem não lembrava, aproveita aí e anota para fazer o A resumo. letra D? Isso. Releia o seguinte trecho transcrito no terceiro parágrafo do texto 1. Ainda estamos no texto 1. Quem quer ler? Apesar de não haver uma fórmula pronta para garantir a não ocorrência dessa prática, algumas medidas para o desenvolvimento de uma cultura de cooperação podem contribuir para evitar esse tipo de violência. Esse eu fiquei meio assim. Isso mesmo. Terceiro parágrafo. Vamos voltar lá para o terceiro parágrafo. Isso. Essa, ela estava difícil. Tava. Neles, elementos destacados estabelecem uma relação, estabelecem entre as orações do período uma relação sintático-semântica. Então, esse apesar de, ele está ligando com as outras partes do texto, tá? E ele vai estar expressando aí o quê? Proporção. Eu acho que não. Não. Causa. Eu marquei essa. Marquei não. Eu acredito que muita gente tenha confundido essa por conta dessa questão de apesar de, que geralmente a gente vê em relação à causa, não é? Só que a gente viu até numa das nossas últimas aulas que, dependendo do contexto, eles vão mudar de significado, certo? Tempo. Não. Não. Condição. Marquei essa. Ou concessão. Marquei essa. Olha, de cara a gente pode cancelar proporção e tempo, que a gente sabe que não tem nada a ver. Pela palavra isolada, apesar de, a gente pode ter causa ou condição, certo? Mas quando a gente leva a analisar um nível aí que ele pede, ó, entre as orações do período, ela passa uma ideia de quê? Quem se lembra o que é concessão? Professor, eu li no livro, mas eu já me esqueci. Ela vai significar aceitação ou permissão. Quando a gente leva para essa questão, quando a gente leva então aí a questão, ó, apesar de não haver uma fórmula pronta para garantir a não ocorrência dessa prática, algumas medidas para o desenvolvimento de uma cultura de cooperação podem contribuir para evitar esse tipo de violência. Quando a gente pega ao nível do texto, ela está passando, esse apesar de, leva uma ideia de concessão para dentro desse parágrafo. Então, seria necessário a gente retomar o texto e fazer a leitura do parágrafo anterior a esse e o do posterior, para poder entender essa ideia de permissão, aceitação. Então, é concessão, letra E. Letra E. Eu coloquei causa porque eu liguei apesar de com uma fórmula pronta para garantir. Isso, só que aí a palavra em si, né, fora de contexto, ela pode trazer essa ideia de causa ou condição. Mas no nosso contexto do texto, ela traz uma ideia de concessão. Alguém marcou a letra E nessa? Eu. Vamos lá, a gente agora ainda está no texto 1. Como desenvolver uma cultura de cooperação e afastar o bullying? 4. Releia o trecho a seguir, extraído do texto 1. Reflita sobre alguns aspectos gramaticais envolvidos na sua construção e assinale a alternativa correta. Quem pode ler? Eu. Pode ler. Além disso, a comunicação deve ser estendida aos pais, fundamentais para a resolução dos problemas relacionados à educação, cuja participação é imprescindível para o sucesso das práticas adotadas. Isso mesmo, então temos aí... Essa foi a mais difícil para mim, eu acho. Na letra A, a comunicação deve ser estendida aos pais. O substantivo pais constitui o sujeito da oração, uma vez que
que a comunicação deve ser estabelecida. Faz Essa algum não. jeito? Não, Acho que essa não. Não mesmo. nem eu. Nem eu. O é certo. Fundamentais para a resolução de problemas relacionados à educação, está entre vírgulas porque se trata de um aposto. Você Eu lembra? marquei essa. Lembram o que é aposto? É Lembro. tipo uma explicação, Uma explicação, é. Uma explicação que está entre o quê? vírgula. Vírgulas, Entre vírgula, que pode 2 ser, pontos, é, pode ser. pode ser removida sem alteração de sentido. Ela traz uma informação a mais, mas se eu também remover ela, eu vou continuar compreendendo o que está passando. Então, se a gente remover essa parte aí, a gente consegue compreender? Consegue. Consegue sim. Marquei B. Já temos Eu uma marquei forte B candidata à resposta correta. Letra C. A expressão, além disso, é um elemento coesivo sequencial e indica alternância entre as informações apresentadas. Tá, então, Eu acho que não. Não, não tá mesmo. Eu acho que, tipo, é mais uma não explicação. Uma adição. Uma adversativa. É, uma... Ou uma adição adversativa, né? Porque acontece tudo e, além disso, ainda está acontecendo determinadas coisas. Isso. Podia ser substituído por um mais. Isso. Letra D. O vocabulário cuja caracteriza um pronome pessoal do caso oblíquo, já que se relaciona de maneira indireta aos pais. Eu fiquei em dúvida entre essa também, mas eu acho que eu marquei porque cuja ele tá dando uma ideia de ele relaciona aos pais, mas aí eu fiquei meio em dúvida, né? Mas ele não tá como o caso oblíquo não tá se relacionando de maneira indireta. É indireta ou direta que tá? De maneira indireta aos pais, tá de maneira direta, né? Uhum. Se a gente pegar aqui nessa, a gente vê que se eu falar, eu vou dar a resposta, mas enfim. Já eu explico. Vamos para a letra E. Letra E. O sintagma nominal aos pais exerce função acessória de vocativo, pois é eles que a informação dirigida caracterizando um chamamento. Aos pais está como um chamamento aí, pessoal. Não, eu tinha ficado em dúvida entre essa, mas eu marquei. Sabem o que é um vocativo, né? É quando eu uso uma expressão para meio que marcar a pessoa. Tipo assim, Suiane, venha aqui. Aí eu estou usando Suiane como vocativo, que eu estou chamando a pessoa a qual eu estou me dirigindo. Então, quando eu coloco, queridos pais, compareçam à escola no dia da reunião, aí eu estou usando como um vocativo, que eu estou usando ali como um chamamento, chamando aquele público. Então, ele não está aí com essa questão vocativa, ele não está nessa função de chamamento. Aí, quando a gente parte para a letra D, agora para eu explicar, né, para eu entregar qual é a questão correta, cuja ele não está se relacionando de maneira indireta, porque se a gente remover o aposto, a gente tem ele ligado diretamente. Então, como a gente vê que o aposto é uma questão adicional, a que traz a construção correta é a letra B. Fundamentais para a resolução de problemas relacionados à educação está entre vírgulas, porque se trata de um aposto, ok? Tirando ele, a gente compreende a oração e aos pais não deixa de ser ligado fica indireto por conta disso. Não, eles continuam ligados diretamente. Acertaram essa? Não, acertei. Mandei esse gabarito, gente. Eu marcando lá os pontos de vocês, tão triste eu fico. Ai, meu pai, errei muito, professor. Eu errei muito também, professor. Não, eu tava corrigindo aleatoriamente. Eu ainda não coloquei as notas, não. Meu pai eterno, professor. Foi qual? Foi a letra B, Lilian. Ok? Letra B é a quarta questão. A gente vai fazer 5 questões hoje e 5 questões amanhã, tá? Vou correr aqui só para dar o tempo de finalizar essa quinta. O texto 2 constitui um resumo de um artigo científico. A gente já tem aí uma informação muito importante nesse início, que é o quê? Artigo científico. Quando a gente vê isso, a gente já tem que imaginar quem é o público que lê artigo científico. Onde é que a gente encontra um artigo científico? A gente já tem que pensar nessas duas questões, ok? Sempre que vocês verem questões que já tragam as notícias, você vê lá uma reportagem, você já tem que pensar quem é o público da reportagem, onde eu encontro uma reportagem. São premissas importantes.
Então, nós temos aí agora o texto 2 é Educação e Cooperação, práticas que se relacionam, que tem a ver com o texto anterior. Na letra A, reflete os desejos do autor acerca do modo como a educação e a cooperação devem ser relacionados no ambiente escolar? Eu Não. não marquei essa, não. né? Foi escrito de forma poética, uma vez que o assunto sobre o qual ele trata é abstrato, exigindo sensibilidade ao ser abordado? Não. Não. A gente está falando de um artigo Acabou. científico. Quando a gente traz essas questões da letra A, do desejo do autor, de muita opinião do autor, a gente tem mais aquela questão crítica, né? Como a gente até está vendo nas aulas. Resenha crítica, artigo de opinião. Nesse, sim, é comum a gente ver o desejo do autor. E nessa letra B, a gente tem uma forma poética. A gente está debatendo com algo científico. Então, não condiz em um texto científico tratar de maneira poética a informação. Na letra C, foi escrita em um registro formal da língua, exigência do gênero ao qual pertence e no meio onde ele circula. Eu marquei Marquei essa. Marquei não. Será? Marquei A essa. gente sabe que eles circulam geralmente em revistas científicas e tudo mais, e requer uma linguagem um pouco mais elaborada, né? Letra D. Utiliza o registro coloquial da língua, importante para diminuir o seu tom acadêmico e torná-lo mais acessível. O que é coloquial? A mesma coisa de formal. Para o leitor. Informal, isso mesmo. Então, será que o texto quer diminuir esse tom acadêmico, que seria esse tom de autoestudo, para tornar ele mais acessível? Ô, professor, eu acho que não. Eu acho que não. Pelo fato fato de ser um negócio científico. Exatamente, pelo fato de conter informações científicas e as pessoas que lêem aquele texto, eles têm que ter certeza de que aquelas informações são verdadeiras. Então, se eu usar uma linguagem informal, ele vai passar menos credibilidade. Aí as pessoas não vão acreditar muito no que está dizendo ali. Isso mesmo, a gente tem toda essa questão de informação, né? Quem busca informação científica quer fontes seguras. Foi escrito com um registro informal da língua, facilitando a compreensão do público a qual se destina. Não. Temos aí a mesma coisa da letra D, né? Letra D e letra E com palavras diferentes. Então, sim, o correto é a letra C. Ele foi escrito num registro formal da língua, exigência do gênero, né? A gente está trabalhando aí com artigo científico, tem que ter essa linguagem, e também o meio que ele vai circular tem essa importância. Ok? Ok. Faltam só 8 minutinhos para acabar. Quero que vocês me digam... Professor, qual foi o terceiro? O terceiro foi letra E. Obrigada. E aí? Mas dá para fazer o sexto. Dá não. Professor, faz o Falta sexto. só 8 minutos. E a gente tem que debater. Eu prefiro debater as 5 tranquilas hoje e as 5 tranquilas amanhã. O senhor vai colocar as notas hoje ou só amanhã? Eu vou tentar colocar hoje, que da outra vez eu coloquei e ninguém conseguiu ver. Ficou como um rascunho. Aí eu vou colocar hoje. Quem me enviar, me enviem todo mundo, que eu posto logo de uma vez, para não ficar postando de uma. Ok. Dúvidas, sugestão, elogios, reclamações? Muito... É assim, eu achei a outra prova melhor. Não sei porquê, mas eu gostei mais da outra. Essa. Mas essa prova também foi muito boa e esse momento está sendo muito legal para a gente. Tipo, eu estou conhecendo várias palavras novas e agora eu estou, tipo, está sendo de uma forma natural eu ler a fonte do texto, de qualquer texto que eu leio, aí está sendo de uma forma mais natural, não por obrigação. Aí eu achei isso legal. Cala a boca. E a gente não fica só naquele negócio de atividade. É tanto uma coisa Atividade, diferente. mas é um É negócio... diferente, né? É uma coisa, parece um desafio. É uma coisa diferente e que nos ajuda, né? Muito. É verdade. A gente tá sabendo vários significados de palavra e revendo o assunto e fixando mais na cabeça. Eu acho bem um negócio nesse momento.
Então, é importante também vocês verem que a gente viu uma prova, né? A gente fez a prova de um ano, a última que a gente fez foi 2017, 2018, eu peguei questões das duas provas. Dessa agora eu peguei as questões de 2019, da última, e ver que os assuntos mudaram. As questões uma abordou vocabulário, várias outras coisas, essa já trouxe questões totalmente diferentes. Vários outros assuntos foram cobrados. E aí é importante a gente sempre estar revisando, eles sempre vão trazer o assunto no edital, né, que vai ser cobrado na prova, mas uma questão ou outra vai ser similar, como sempre vai ter ideia de interpretação textual, sempre vai ter pergunta sobre ideia central do texto. Então a gente tem que ampliar nossa leitura muito para essas acertar de cara. E depois ir nessas questões de vocabulário para garantir o maior número de acertos possíveis. Deixa eu só encerrar aqui. Pessoal que está assistindo essa gravação, até amanhã. Muito obrigado.